Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 29 de janeiro de 2022, e voltamos com o verde, cor litúrgica própria do tempo comum. E comecemos o nosso dia com uma frase de São Pio de Pietrelcina. Dizia ele: reze, espere e não se preocupe. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus invisível e todo-poderoso, que dissipastes as trevas do mundo com a vinda da vossa luz, volvei para nós o vosso olhar, a fim de que proclamemos dignamente a maravilhosa natividade de vosso Filho unigênito. Amém. Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Chegou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O dia estava pesado e com muito trabalho. Depois do discurso das parábolas, Jesus diz: Vamos para outra margem. E ele está tão cansado que adormece na polpa, sobre um travesseiro. Esta é a pintura inicial, pintada por Marcos. Uma bela foto, muito humana inclusive. Mas aí vem a situação desesperadora. Você não se importa que morramos? O lago da Galileia é cercado por montanhas. Às vezes, entre as fendas das rochas, o vento sopra no topo do lago e produz tempestades repentinas. Vento forte, mar agitado, barco cheio d'água. Os discípulos eram pescadores experientes. Se eles acham que o barco está afundando, a situação é perigosa mesmo. Em vez disso, Jesus continua dormindo. Esse sono profundo não é apenas um sinal de grande cansaço, é também uma expressão da confiança silenciosa que ele tem no Pai. O contraste entre a atitude de Jesus e a dos discípulos é gigante. E aí vem a reação de Jesus: Vocês ainda não têm fé? Jesus acorda não por causa das ondas, mas por causa do grito desesperado dos discípulos. Primeiro ele vai até o mar e diz: Cala-te. Então o mar amansa. Então ele vai até os discípulos e diz: Por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? A impressão que se tem é que não é preciso acalmar o mar, porque não há perigo. O episódio do mar calmo evoca o Êxodo, quando as pessoas sem medo passavam pelas águas do mar, Êxodo 14. E se evoca também o profeta Isaías, que disse: Quando vocês cruzarem as águas, eu estarei com vocês. Isaías 43. Jesus refaz o Êxodo e cumpre a profecia anunciada pelo Salmo 107. Os discípulos então dizem: Quem é este homem? Jesus acalma o mar e diz: Ainda não tendes fé?
Os discípulos não sabiam o que dizer e perguntaram-se: quem é este homem que mesmo o mar e o vento obedecem? Jesus parece um estranho para eles. Apesar de viverem juntos há muito tempo, não sabem realmente como ele é. Quem é ele? Com esta pergunta em mente, as comunidades continuam a ler o Evangelho, e até hoje, esta é a mesma questão que nos impulsiona a continuar lendo, meditando e vivendo os Evangelhos. E é o desejo de conhecer cada vez mais o significado que Jesus tem na nossa vida. Mas quem é Jesus? Marcos inicia o seu Evangelho dizendo: princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Finalmente, na hora da morte de Jesus, um soldado pagão declara: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. No início e no final do Evangelho, Jesus é chamado de Filho de Deus. Agora, entre o início e o fim, aparecem muitos outros nomes de Jesus. Aqui está a lista: Messias ou Cristo, Senhor, Filho amado, Santo de Deus, Nazareno, Filho do homem, Esposo, Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, Filho do Carpinteiro, Filho de Maria, Profeta, Mestre, este com mais frequência, Filho de Davi, Filho, Pastor, Filho do Deus Bendito, Rei dos Judeus, Rei de Israel. Cada nome, título ou atributo é uma tentativa de expressar o que Jesus significava para as pessoas. Mas um nome, mesmo que belo, nunca consegue revelar o mistério de uma pessoa, muito menos da pessoa de Jesus. E hoje a igreja celebra São Valério de Treveri. Uma tradição antiga informa que Valério foi discípulo do apóstolo Pedro, que o teria consagrado bispo e enviado para evangelizar a população da Alemanha. Mas, historicamente, esta informação carece de veracidade. O que sabemos é que Valério foi realmente bispo em Treveri e realizou um ótimo trabalho de evangelização. Suas ações em favor da fé e da igreja o incluíram na lista dos santos. Nos registros do Vaticano, encontramos a seguinte afirmação sobre Valério: converteu multidões de pagãos e operou milagres singelos e expressivos. Talvez o mais significativo tenha sido chamado: Valério trouxe de volta à vida o companheiro materno com o simples toque do seu bastão episcopal. A Igreja da Alemanha dedica muitas igrejas à memória de São Valério. Muitas cidades o elegeram como seu padroeiro. As suas relíquias, conservadas numa urna de prata, se encontram na Basílica de São Matias, na Alemanha. Na devoção popular, encontramos a certeza de que Valério foi um verdadeiro apóstolo de Cristo. Ele morreu no dia 29 de janeiro de um ano incerto do século IV. Inspirai-nos, ó Deus de amor, pela intercessão de São Valério, o zelo pastoral pelos mais abandonados e necessitados de conversão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você.